Bom, e agora entrando para minha análise e opinião, eu estava olhando bem sobre esse assunto e eu vi opiniões americanas e eu percebo que há um sentimento das pessoas que os indivíduos que cometem esses crimes precisam saber que prisão perpétua, alimentação e hospedagem não são uma opção. Fora o fato de que um dos pêndulos das discussões envolvendo isso é que há uma preocupação com o conforto do indivíduo na hora da execução, considerando que se tornou obrigatório garantir que ele não se machuque enquanto isso acontece. E aí eu vi uma enfermeira dizendo que ela considera a injeção letal questionável. Ela diz que usar um procedimento médico para tal coisa parece ser errado. E aí foi interessante que ela comentou que também era contra a câmara de gás, pois acaba levando muito tempo, e ela também não achava que o pelotão de fuzilamento seria a melhor escolha. Mas, de fato, ela pensava que, seguido do enforcamento, a cadeira elétrica acabava sendo a terceira melhor opção, em sua opinião. Aí uma pessoa questionou por que qualquer pessoa no corredor, né, do fim deveria ter um fim sem dor. É até interessante que quando vão aplicar o local da injeção, eles primeiro passam álcool ali no braço da pessoa para garantir que ela não desenvolva nenhuma infecção. Então a ironia nesse caso, ou tipo até mesmo absurdo, é que há uma procura por substâncias químicas seguras. Ou seja, substâncias químicas seguras que vão tirar a vida de um indivíduo, o que acaba sendo uma contradição de usar qualquer substância fatal, por exemplo, até mesmo veneno de rato, do que ir atrás dessas substâncias que as farmácias complicam tanto na hora de vender. A questão é que eu fui entender que a injeção letal é o método de execução mais amplamente usado nos Estados Unidos atualmente. E ela foi adotada pela primeira vez pelo estado americano de Oklahoma em 1977, porque era considerada mais barata e mais humana do que a cadeira elétrica ou gás letal. Olhando sobre todos esses métodos, eu imagino que a câmara de gás deve ser bem dramática, mas eu não sei, eu tenho a impressão que a cadeira elétrica ela é a pior de todas. A pessoa sendo eletrocutada, eu acho que até demora sei lá, acho que mais de um minuto para o indivíduo perder a vida ou não, não tenho certeza, mas eu acho que não são nos 10 primeiros segundos que a pessoa parte. Essa me parece ser a pior. Ser eletrocutado é horrível. Quem já tocou assim numa tomada que te deu aquele choque sabe que é horrível, então imagina um indivíduo colocado nessa posição. Só que essa questão do conforto é realmente chocante. Eu penso também que algumas coisas seriam muito terríveis até mesmo para as pessoas que vão assistir, por exemplo, o enforcamento, que é um método muito usado antigamente, né, nos séculos passados. Eu não gostaria de estar presente para ver alguém sendo enforcado, porque eu já vi em filme e é horrível. Eu imagino que é uma coisa muito perturbadora de se olhar, assim, presenciar algo tão real time desse jeito. Eu acho que isso tudo acaba sendo muito doido, porque eu já escrevi sobre execução, já escrevi uma cena com execução, mas eu já ouvi muitos relatos de execução, relatos das famílias das vítimas, do indivíduo que estava sendo executado, e já ouvi relatos dos familiares do indivíduo que estava sendo executado. Eu me lembro que na época, quando eu escrevi a cena de execução em particular, eu fiz muita pesquisa e eu procurei vídeos no YouTube. Eu acho que ainda há uma diferença muito grande quando você vê pelo YouTube, você vê um vídeo, do que você vê presencialmente. Não sei se eu gostaria de estar em algo assim, algumas coisas, né, até você se envolve, mas não vai tão longe nos pensamentos. Eu tento até pensar assim, uma figura muito horrível, como Hitler, ou como outros, inclusive, mas existem situações que é difícil ter uma resposta quando você não tem um sentimento muito forte ligado a essa questão. Existe um caso de execução em que a pessoa que foi executada tirou a vida de muita gente, isso nos Estados Unidos. Monstro. Nossa. Ele tirou a vida de muitos menores, muitos meninos. É apavorante esse caso. Ele destruiu famílias, pessoas que literalmente perderam a vida de tristeza. Pessoas que não aceitaram a perda, que não aceitaram o fato do seu menor ter sido vitimizado, porque assim, ele não só tirava a vida dos meninos, ele fazia tudo de horrível com eles, assim. Relatos que você desmaia antes de terminar de ouvir tudo. Então, tava lotado a execução, tinha gente do lado de fora, sabe? Rolaram aplausos na hora. Eu lembro que quando eu vi isso, sabe, o meu sentimento estava com as famílias. Eu me lembro claramente, o sentimento estava com as famílias. Eu lembro até que tinha pessoas
com cartazes, ai, não executem, não sei o quê. Mas assim, a monstruosidade do cara, a quantidade de meninos que ele ceifou, e assim, não só isso. Isso porque há meninos que ele nunca confessou, ele nunca assumiu, e corpos que nunca foram encontrados. Então, assim, o rombo é muito grande. E o que mais triste, assim, que eu fiquei, foi a quantidade de gente que ficou órfão. Porque os pais foram perdendo a vida de tristeza mesmo, sabe? Falar, não, eu não consigo aceitar isso, e a pessoa dormir não acordava mais. Então, esse monstro, ele causou uma dor irreparável. Literalmente, a cidade ficou destruída com essa perspectiva, essa realidade. E a execução dele aconteceu muito rápido, inclusive. E o sentimento ali é um sentimento muito genuíno. É um sentimento muito genuíno. Eu fico pensando, se eu estivesse envolvido nessa cidade, se alguns desses menores fossem meus conhecidos, de alguma forma conhecesse as famílias, tivesse conhecido, o meu sentimento, com certeza, estaria da família. Talvez eu participaria da execução, não sei, mas com certeza a execução seria algo muito aguardada, porque existem maldades que não tem como repor, não tem como restituir. Pessoas que literalmente não podem continuar respirando quando ultrapassa certos limites, até mesmo pela segurança das outras pessoas. A gente viu muitos casos, infelizmente isso acontece, de gente que é presa por um homicídio ou vários homicídios, depois é solta e aí depois tira a vida de mais um monte, sabe? É tão perigoso isso, sem contar pessoas que deviam passar por uma avaliação psicológica, e se passam é uma avaliação de 5ª categoria. Sinto muito, mas eu digo mesmo, sabe? Porque não tem como, às vezes você tem a impressão que o crime compensa, porque por mais que um país ou outro tenha uma leizinha melhor, os Estados Unidos é o melhor de todos, mas ainda assim tem falhas, e quando você olha para outros países, Canadá, Austrália, a pessoa tá solta, derrubam a pena, juiz fica com dó, manda soltar, o governador dá perdão. Aí você fala, o que está acontecendo aqui? Então, assim, é muito triste porque sempre há pessoas que acabam ficando para trás. E o que acontece é que a vida de todo mundo segue em frente. A minha vida segue em frente, a sua vida segue em frente, mas quem foi afetado diretamente pelo luto tem dificuldade para que isso aconteça. São pessoas que muitas vezes ficam mas tão marcadas pela dor, que não conseguem ver uma perspectiva de horizonte, que não conseguem ver um avanço, talvez uma ideia de que vale a pena tentar viver alguma coisa nova. Às vezes são pessoas que, sabe, construíram tanto, idealizaram tanto uma vida com aqueles filhos, que quando esses filhos se vão, acabou para elas, sabe? Então, tem todo um lado que é muito importante. Eu acho que a condenação, ela precisava avaliar não apenas a vida que se foi, se honestamente a pessoa que perdeu a vida fosse tratada com respeito nos tribunais, ninguém estaria hoje em liberdade condicional. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar. Então já começa por aí. Não tem respeito. Não tem respeito. Sinto muito se a pessoa perdeu a vida por causa de outra pessoa, que, sei lá, queria, sabe, assaltá-la, não sei. Não tem respeito nos tribunais, porque assim, as sentenças que são proferidas não são, basicamente, o juiz, o júri cuspindo, né, a legislação cuspindo no túmulo da vítima. Então já não tem respeito. E eu acho que assim, se tivesse, deveria ser considerado também o sofrimento das vítimas, das famílias das vítimas. Qual foi o impacto, qual foi o dano que isso causou? Porque o dano é muito grande. Mas o maior problema é que a lei não está aqui para reparar, porque a lei não repara. Mas, infelizmente, ela acaba promovendo injustiça ao invés do básico que deveria cumprir. A justiça, nunca, nenhuma condenação do mundo vai poder literalmente trazer significado às palavras "a justiça foi feita". Porque justiça seria se o indivíduo fosse para a cadeia e a pessoa que perdeu a vida ressuscitasse. Essa, de fato, seria justiça, restituição e tudo de bom para a família. Não é o caso. Então, muitas vezes, algumas pessoas ainda têm a sorte de ver o indivíduo, claro, isso aqui não é realidade aqui nesse país, né? Mas de ver o indivíduo lá fora preso para sempre. E alguns ainda no passado com certos monstros executados, e pessoas que não precisaram, pararam de ter que
correr atrás do tribunal a cada 5 anos para testemunhar na audiência de liberdade condicional do porquê aquele monstro horroroso não pode ser solto, sabe? Isso é tão horrível, colocar, gente, as famílias das vítimas nessa situação, isso é deplorável. Fazer com que famílias fiquem desesperadas, juntar todo mundo, fazer petição na rua, cartas, pedir assinatura para todo mundo, olha, assina aqui, porque senão o monstro vai ser solto, sabe? Colocar as famílias nessa posição é muito indigesto. Eu queria saber, francamente, quem aprovou esse tipo de coisa. Audiências de liberdade condicional para homicídio. Sabe, quem... Meu Deus, sabe que sofrimento. Aí a família não apenas tem que lidar com a perda, como ela ainda é responsável. Olha que bomba psicológica. Olha que bomba psicológica. Ainda joga a bomba pra cima da família, que se ela não fizer alguma coisa, que se ela não correr, se ela não aparecer na mídia, se não atrás do jornal, se ela não fazer o que puder, o indivíduo ainda vai poder ser solto. Porque se a família não ir lá testemunhar e dizer, olha, não solta esse cara, juízes, pelo amor de Deus. Se a pessoa não for dramática o suficiente para convencer os juízes vão falar, vamos te dar uma chance, você tá solto. Sabe, você ia conseguir dormir? Pensando nisso, poxa, no fim da audiência condicional e agora a pessoa tá solta. Olha que fardo nojento e repugnante é colocado sobre as famílias das vítimas. Isso é um absurdo. Eu vi muitos casos em que as famílias literalmente passaram anos, não lidando apenas com a perda, mas tendo que lidar com a possibilidade do bandido sair da cadeia e ainda ela ser responsável por isso. Então, eu lembro de um caso, eu trouxe aqui, é o caso recente. É o caso da Cynthia Link Knox. É Perigo em Forma de Mulher. A capa tá escrito assim, sou bonita e mereço tudo. Nesse caso aqui, você vê lá que a família fica super aliviada quando o indivíduo responsável, parcialmente responsável pelo que aconteceu com a vítima aqui da história, faleceu na cadeia alguns meses antes da próxima audiência condicional. Então a família tipo, nossa, graças a Deus, porque agora não vamos ter que correr e juntar meio mundo de assinaturas para ir lá impedir que aquele pilantra fosse solto. Então assim, é muito triste quando você olha e vê que algumas famílias ficam vitimizadas para sempre. Porque superar a luta é uma coisa, mas e aí como que você fica com essa bomba relógio na cabeça? De a cada 5 anos, todo mundo vai ter que se preparar para viajar, para ir para outro estado e chorar muito na frente dos juízes. E eles façam a coisa certa. Isso é muito injusto com as famílias das vítimas e isso deveria ser seriamente revisto, porque é uma das coisas mais absurdas e é francamente um grande tapa na cara. Alguém tinha que ser processado e eu acho que pessoas tinham que ser presas. Quem aprovou legislações que aprovaram isso aí, francamente, olha, se dependesse hoje, essas pessoas teriam que estar na cadeia, porque o sofrimento emocional que foi causado, que tem sido causado e que ainda será causado a muitas pessoas, não pode ser contado de forma alguma. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!